Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro para o estudo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Bruna Paixão e estamos aqui reunidos em nome da União Espírita de Piracicaba. E é sempre uma honra estar aqui com os meus colegas. Vou adicioná-los, falar bem-vindos. Boanerges, Carolina. Olá, Bruna. Muito obrigado mais uma vez. Oi, Carol. Olá, boa noite. Tá um frio enorme no estado do Paraná. Já dá para perceber aqui pela quantidade de cores que eu olhei, eu falei, nossa! Mas é isso, é um frio gostoso. Ainda bem que a gente está em Piracicaba. Mas que bom estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, estudar. É sempre muito bom. Então, assim, imbuídos desse clima gostoso, vamos começar com uma prece. Então, neste momento, felizes, certos do amparo espiritual que recebemos constantemente, nós iniciamos nosso estudo com muita gratidão e rogamos a proteção divina para os nossos lares, neste momento, neste estudo, e que possamos ser instrumentos do amor, instrumentos da compreensão, do diálogo, da tolerância, e assim que possamos aprender juntos nessa troca, nesse aprendizado que a doutrina espírita nos oferece constantemente. E seguimos iniciando nosso estudo com o amparo da espiritualidade, lembrando sempre de Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, que tanto nos ensinou e nos ensina. Que a sua presença neste momento seja luz para nós, iluminando nossas falas, iluminando nosso aprendizado, a nossa mente e o coração. E que assim seja. Então vamos lá. Semana passada, ou no último encontro, tá? A gente estava falando, a gente iniciou o assunto, a escolha das provas. Nós conversamos que existem gêneros de prova, que não necessariamente, na verdade, a gente não escolhe, por exemplo, caminhar pela rua e cair uma telha na cabeça. A gente vai continuar conversando sobre isso, tá? A gente não escolhe cada momento, a gente escolhe um gênero e dentro do que foi escolhido, a gente está sujeito aos acontecimentos do dia a dia e tudo mais, tá? A gente também, além do gênero, a gente entendeu que não necessariamente, por exemplo, aqueles que escolhem a prova da riqueza, não necessariamente eles passam por todos os infortúnios ou todas as provas que a riqueza tem a passar, mas somente aquelas que são necessárias para o desenvolvimento do espírito. Tá? Então a gente viu que tudo depende do momento que o espírito está mesmo na escala evolutiva e o que vai ser necessário para o crescimento dele. Tá? Aqui a gente sempre fala em utilidade da prova. E vamos continuar falando mais hoje sobre a escolha das provas e vamos também começar um assunto sobre as relações no além-túmulo, certo? Então vamos lá. Carolina, você faz a leitura hoje pra gente? Oba! Então hoje, né, vão ser as perguntas de 223 a 278. 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Muitas das questões que às vezes nós estudamos sobre a doutrina espírita, às vezes é fundamental a gente olhar um pouco para o passado e ver por que certos ensinamentos predominam no nosso meio, como é que eles surgiram, para que a gente possa entender. Se a gente vive até hoje essa ideia de penas eternas,
e parece uma coisa que não combina. Se a gente olhar mais para trás, a gente vai ver que a questão das pernas eternas aconteceu ali quando começou a formação da religião no Ocidente, as religiões cristãs no Ocidente. As pessoas que formaram essas religiões, eles pegaram a Bíblia, né, um livro hebreu, pegaram os ensinamentos de Jesus, e quando pegaram a Bíblia, não conseguiam enxergar o que estava ali por trás daqueles símbolos, porque a Bíblia é um livro simbólico. Ele tanto é simbólico que os hebreus escreveram um monte de outros livros, que são os livros que interpretam a Bíblia, entre eles a Cabala. Tem outros que os rabinos usam muito para estudar a Bíblia. O Ocidente, quando pegou esse livro, o interpretou de forma muito literal. Então, nesse estudo, nessa literalidade do estudo da Bíblia, ficou muito difícil essa compreensão. Então, algumas coisas foram criadas pela religião para poder justificar alguma coisa. E uma delas é essa questão das penas eternas. Isso foi, para nós, imposto ali, mais ou menos no início da Idade Média, e perdura até hoje. Vamos tentar entender isso, se ele está de acordo com os ensinamentos espirituais e se ele nos satisfaz. Parece que não satisfaz. O que é que acontece com o espírito quando ele tem essa concepção de pena eterna? Ele cria isso no seu pensamento, tem essa convicção, e ao desencarnar, consciente de que ele não só acertou na encarnação e cometeu vários equívocos, ele fica esperando, quando chega o desencarne, por essas penas, porque afinal ele tem a consciência, apesar de negar que não tem, mas ele tem para si essa consciência de que ele cometeu equívocos, então o que ele merece é as penas eternas, e ele procura pela pena eterna e não encontra. Mas não é só a pena eterna que acontece no nosso meio. Além da pena eterna, tem aqueles que negam a existência da vida após a morte do corpo. E tem outros que consideram que após a morte do corpo, o espírito entra num sono até a ressurreição da carne, que ninguém sabe quando ela acontecerá. Esses espíritos formam essa energia, esse magnetismo, e inserem no seu psiquismo esse comando, essa informação, e o espírito tem a convicção de que será assim. Nós temos um livro, psicografado pelo Chico, que é o segundo livro da série André Luiz. Esse livro, ele chama-se Os Mensageiros. No capítulo 22, em visita a um posto de socorro no mundo espiritual, André Luiz, com o seu mentor, e um outro espírito do mesmo nível que André Luiz, em visita a esse posto de socorro, vão a uma região onde encontram um número muito grande de espíritos dormindo, em estado de um semblante que demonstra que eles estavam assustados pelo choque que levaram quando saíram da vida carnal para o mundo espiritual. Quando chegaram ao mundo espiritual e viram que nada era aquilo, não era exatamente como passaram a vida toda se alimentando, eles levam um choque e dormem. André Luiz pergunta a seu mentor por que daquela situação. E ele diz assim: esses aqui são os que negaram, os que passaram a vida inteira negando a existência espiritual, negando alguma coisa no homem além do seu corpo físico. Por isso agora dormem. Até que um dia
eles, de tanto ficar nessa situação, começarem num processo de retornar, onde irão aos poucos mudando o seu psiquismo até que possam acordar e aí serem atendidos mais adequadamente. Agora, vamos comparar isso com o que é que Jesus nos deixou. Jesus, após a crucificação, no terceiro dia, ele ressurge e aparece para os seus discípulos. Qual que foi a mensagem que Jesus nos dá nesse ressurgimento? Ele nos dá a mensagem de vida eterna, nos dá a mensagem de ação e de atividade plena. Jesus não se aparece para os seus discípulos em estado de adoração. Ele se aparece para ele em estados de ação, agindo, de novo dando a eles informações e dando orientações para que eles continuem a vida. Após este momento que os seus apóstolos recebem essa informação, que o veem, após a crucificação, vivo de novo, tudo se transforma neles. E eles passam a viver exclusivamente com o objetivo da divulgação do Evangelho e de atender aqueles mais necessitados da sociedade judaica. Eles não se prendem à ideia da morte e do fim de tudo. Essa é a mensagem que Jesus deixou para nós, para que a gente tivesse nessa informação a ideia da vida eterna, mas da vida eterna com vida, não com ociosidade, não com punição. E por que não com punição? Quando nós estudamos os atributos de Deus lá atrás, nós conseguimos ver 7 atributos dentro daqueles recursos que nós possuímos e que, na realidade, Kardec, nas suas meditações, nas suas análises da questão do universo, falou de 7 atributos para Deus. Ele falou: Deus eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. Nesses 7 atributos que nós conseguimos enxergar em Deus, por enquanto, em qual deles que se encaixa a pena eterna? Serão capazes de ver em algum deles encaixando a pena eterna? Me parece que não. Então, nós aqui desvirtuamos os ensinamentos de Jesus, quando ele fala para nós que Deus é Pai, misericordioso, quando ele nos diz que Deus é incapaz de nos dar uma serpente, que nós somos incapazes de dar uma serpente quando o nosso filho pede um peixe, ou incapaz de dar uma pedra quando pede um pão. Imagina o nosso Pai que é perfeito e que está nos céus. Como que nós somos capazes de, tendo todas essas informações a respeito de Deus, conseguimos colocar em nossas vidas, em nosso psiquismo, essa ideia de castigos eternos, de penas eternas? Então, nos parece que, diante de todas essas informações, a gente, olhando para o que os espíritos responderam para Kardec, compreendeu perfeitamente que essa informação não é válida para nós. O que é válido para nós é o ressurgimento de Jesus após a morte e esses 7 atributos de Deus que nos consolam, nos reconfortam e nos dão a certeza de que após o nosso desencarne, nós não seremos conduzidos a uma pena eterna, mesmo com os equívocos que cometemos. Que a justiça e a bondade de Deus se fará presente em nossas vidas para que a gente possa continuar. Bruna, Carol. Essa questão que a gente acabou de ler, né, a 263, ela deixa muito claro isso que você trouxe como exemplo do livro Os Mensageiros, né, que o que de fato é um castigo é acreditar nessas penas eternas.
E por acreditar, os espíritos ficam, às vezes, vamos falar presos, né? Só para uma figura de linguagem, mas é na questão energética que eles nem conseguem, às vezes, receber ajuda, né? Porque estão esperando mesmo essa pena eterna, enfim. E quando a gente vê Deus, você falou de alguns exemplos, eu sempre lembro do filho pródigo, né? Que Deus espera o filho, aquele que foi embora, se desgarrou, gastou todo o dinheiro, mas ele espera de braços abertos, não é, Bonerges? Eu acho que a gente poderia usar uma palavra, Bruna, com a mente cristalizada na ideia. Isso, é exatamente isso. Né? O psiquismo fica preso a essa informação e ele se alimenta dela, até que um dia consiga, aos poucos, se libertando e continuar a sua existência. Guardem bem essa informação, porque a gente vai falar no próximo tema um pouquinho sobre colônias e lugares que esses espíritos podem estar, e essa mente cristalizada está diretamente relacionada a isso, tá? No pós-morte, nas relações do além-túmulo, enfim. Mas acho que a gente pode continuar a leitura, vamos lá? Vamos sim, 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. É natural que a gente, estando no mundo espiritual, consciente, que a gente, quando vai reprogramar a nosso retorno ao mundo espiritual, que não nos preocupemos com aquilo que mais nos trava a nossa marcha, que são as nossas faltas. O que mais nos trava o nosso caminhar à frente não é a nossa falta de conhecimento e falta de valores morais, são os nossos equívocos perante a lei de Deus, os nossos compromissos com a lei de Deus. É isso que mais nos trava. Porque se nós não tivermos esse compromisso, nós vamos realizar atividades e tarefas que nos permitirão continuar. Nós estudamos na aula passada que muitos espíritos, quando seguem o caminho do bem desde o início, desde a sua origem, eles evitam passar por muitas provas. Então, se nós sabemos que aquilo que mais nos trava o nosso caminhar e em diante, em busca da nossa perfeição, são as nossas faltas, é natural que a primeira coisa que a gente coloque sobre a mesa seja, bom, esses são os meus compromissos e eu preciso ver quais deles que eu mais preciso resolver agora. Tipo, eu me fortifique e possa dar mais passos para frente. Escolhendo essas provas que iremos passar no planeta, logicamente que elas também terão que ter condições de gerar para nós situações em que a gente, além de passar pela prova, a gente expie aquilo ali. Porque é como se nós pagássemos duas dívidas com uma situação só. Uma única prestação, nós pagamos duas dívidas. Uma, a gente acerta a nossa prova, e na outra, com a mesma ação, a gente passa pela expiação e como se desse um salto para a frente. Agora, nas escolhas, dependendo da circunstância em que você está, daquele comprometimento que você está, às vezes é mais adequado você nascer numa condição material bem limitada. Para que você, naquele esforço, naquela luta, naquela vida difícil, com poucos recursos materiais, você não tenha tempo para cometer outros equívocos, em que você se dedica tanto, você tem que acordar muito cedo e dormir muito tarde,
trabalha um trabalho tão difícil, tão dificultoso. A tua locomoção, às vezes, demora horas para que você saia da residência até o meio de trabalho. O retorno demora mais horas para que você retorne. Então, você chega em casa cansado. Não tem tempo para pensar tolices. Não tem tempo para planejar tolices. Então, com isso, dessa forma, você consegue caminhar sem as provocações que poderiam te desviar do caminho. Agora, outros já preferem a riqueza. Aquele que está na riqueza, todas as coisas para ele são mais floridas no mundo material. Tudo é mais fácil. Todas as portas se abrem, todas as circunstâncias, todas as ações são muito mais fáceis. Mas também, os Espíritos nos dizem que ela é muito mais perigosa. Muito mais perigosa. E aí, nós, estando aqui numa situação de miséria, de dificuldade material, olhamos para o rico e temos tanta inveja dele, tanta vontade de ter aquela riqueza, almejamos aquela riqueza, mas a vida não nos oferece oportunidade para isso. E nós mal sabemos que aquele que está na riqueza, com toda a facilidade em torno dele, automóveis do anos mais caros, casas excelentes, verdadeiros palacetes, com todas as comodidades possíveis, todo o luxo que você possa imaginar, avião particular no hangar, helicóptero, poder. Muito poder, muita facilidade. Isso pode te levar ao abuso, ao abusar de todas as situações em torno de você, e com isso você se comprometer ainda mais. Além do mais, se você não for vigilante, você pode se deixar levar por todas as paixões inferiores, à sensualidade, ao egoísmo, à prepotência, à arrogância, ao poder de mando. Eu mando e todo mundo me obedece. Fica tão difícil para você. Se você não souber viver essa prova. Então, para nós, estamos numa condição em que o dinheiro não é a coisa mais vantajosa que temos. Nos satisfazemos com ela. Nos satisfazemos com a nossa vida e agradecer a Deus por não termos essa prova tão difícil, nós, de ter que lidar com o dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais difícil fica. Todas essas situações, tanto na riqueza quanto na pobreza ou outras, nelas nós somos testados ao limite das nossas forças, para ver se nós não vamos cair, se nós não vamos fraquejar. É esse o objetivo. Você na pobreza é testado ao limite da pobreza para que você não caia. Você na riqueza é testado no limite de todas essas coisas para que você não se deixe levar por isso e também não comprometa a sua existência. É esse balanço, essa avaliação que nós precisamos fazer. Temos uma vida com facilidades, prestemos atenção como é que é nosso comportamento no uso do dinheiro. Se temos poder, como é que nós nos relacionamentos com aqueles que estão subordinados a nós e oferecer a eles a melhor condição, sem abuso, procurando analisar nós mesmos para que a gente não se entregue às paixões inferiores e assim nos comprometemos ainda mais. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma proposta para a gente, tá certo? De que a gente não almeje a riqueza. A proposta é mais ou menos assim, que ele diz que as coisas que são inadequadas para nós no mundo material não é o fogão sem lenha ou o prato sem comida, mas é todas as coisas que nos levam ao consumismo e às facilidades da vida. Porque assim nós estaremos nos comprometendo
com pouca coisa na vida, uma vida dura, de muito trabalho e muita luta, menos possibilidade nós teríamos de nos comprometer perante a vida e retornar para o mundo material, mundo espiritual, com maior possibilidade de vitória do que se nós escolhermos uma vida, uma prova para lidar com a riqueza. Bruna, Carol. É uma coisa interessante, Bonerges, para a gente poder fazer uma comparação, fazer uma observação. Deus permite que nós façamos escolhas. Isso nos dá uma autonomia, um empoderamento muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande. Bonerges, eu acho que você... Desculpa, cá, mas eu acho que ele vai ter que sair e entrar de novo, porque ele não está ouvindo. Ah, tá. Faz isso, então. Já. Enquanto isso, eu vou colocando aqui. Vamos continuando. Então, por exemplo, um gestor, normalmente um gestor, quando ele pede qual é o prazo para o colaborador, isso é batata. Ele dá um prazo muito menor do que aquele esperado pelo gestor. Então, analisando o nosso comportamento humano, é muito interessante essa visão de nos proporcionar uma escolha das provas. Um outro ponto que a gente sempre ouve, e é fato, é que Deus conhece nosso coração. Às vezes a gente pode até falar assim, não, eu quero mais prova, olha quanto eu errei, eu quero mais, né? E aí Deus fala assim, meu filho, vai até aqui, né? Então, percebe que essa relação de meta, de prova, de resiliência, de desenvolvimento do espírito, né? E desculpe as comparações, mas como eu sou da área da educação, da área da gestão, para mim é tão simples fazer essa analogia, porque não existe um amor maior quando a gente quer ver o outro se desenvolvendo e a gente perceber as limitações e respeitar isso. E Deus respeita. Então, quando às vezes tem aqueles momentos que a gente fala, mas que dor, né? Ou olha a situação no qual me encontro. A gente poder exercitar primeiro a gratidão, porque tem muitas coisas a se agradecer, e saber que Deus é justo, Deus é bom. Então, só queria fazer esse complemento que eu acho importante, Bonerges, principalmente quando a gente fala dessa questão 264, que o que é que dirige o espírito nas escolhas da prova que queira sofrer. Então, eu achei muito interessante para a gente poder perceber dessa forma, né? É isso aí. Vamos continuar a leitura, então? Vamos lá, 268. Até que chegue o estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as atribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Realmente, quando nós estamos encarnados, as coisas que mais nos chocam de imediatamente são as questões materiais, né? Então, para nós, as tribulações da vida material, ela se destaca, né? A gente considerar que elas que são as nossas provas, né? Eu tive uma dificuldade material, entrei em falência, perdi o desemprego, estou desempregado, em plena pandemia, não consigo mais emprego, em casa estão passando muitas dificuldades. A gente considera que isso são as nossas provas. Mas, na realidade, a gente tem duas naturezas de prova.
Nós temos as provas materiais e temos as provas de ordem moral também, tá certo? Aquela decepção, aquela traição, uma série de outras ações que nos atingem moralmente, atingem o nosso psiquismo, e a qual nós temos que nos reequilibrar e enfrentá-las. A continuidade da resposta dessa questão traz para nós um pensamento. Veja, nós vivemos num planeta que é um planeta de expiação e prova. Isso significa que nele acontece as duas ações sobre nossas vidas em função da nossa condição espiritual. Mas nós já sabemos, por as próprias informações dos Espíritos, que nós estamos numa fase de transição para, lá na frente, não sabemos exatamente quando, o planeta se tornar um planeta de regeneração. Um mundo de regeneração. Nesse instante, não haverá mais provas, porque já não somos mais um planeta de expiação e prova, seremos um mundo de regeneração. Diante disso, nos parece importantíssimo que a gente passe a considerar a nossa vida atual, em quais condições que a gente vive e como nós nos comportamos diante da vida, e fazermos o máximo para que aquelas nossas provas reservadas para esta existência, a gente consiga passar por elas com rapidez, com resignação e com alegria, mesmo que elas sejam profundamente dolorosas, convicto de que elas são para o nosso próprio bem, para que a gente possa continuar no planeta e mais para frente um pouquinho aproveitar as condições de vida nele de regeneração. Nessa condição já de vida no planeta de regeneração, os reencarnes no planeta já não são mais tão penosos, tão dolorosos, porque a fase já passou. Agora nós estamos em outra fase. E esse viver no planeta, essa realização das tarefas, para nós, a gente realiza ela já com satisfação. Porque muitas vezes, ainda hoje, a gente faz as coisas e a gente lamenta tanto ter que fazer certas coisas. A gente reclama, puxa vida, está tão frio, eu tenho que acordar tão cedo para ir trabalhar. Estou reclamando, sem perceber que eu deveria fazer um esforço pelo fato de estar frio, me adaptar à situação e compreender qual a função do frio para nós. E isso e muitas outras coisas. Chegamos no trabalho, achamos que o trabalho é um trabalho penoso, um trabalho repetitivo, que não é estimulante para nós, e a gente vai levando a vida reclamando e reclamando, e não percebe que a vida passou, e retornamos para o mundo espiritual sem grandes ganhos. Mas, estando na situação de mundo de regeneração, nós faremos as nossas tarefas com alegria, porque nós saberemos que as nossas tarefas, e teremos consciência que as nossas tarefas, elas nos auxiliarão ao nosso aperfeiçoamento. E quando tivermos que realizar tarefas para ajudar outros seres no seu processo evolutivo, também teremos consciência que na realização dessa tarefa, nós estaremos realizando tarefas que nos ajudarão a evoluir, e eles também. E o faremos com contentamento, com muita alegria, agradecidos a Deus por ter recebido essa oportunidade, por estar vivendo no planeta em estado de regeneração, por não ter sido degradado do planeta, por não ter cumprido com as suas provas e suas expiações, e ter que reencarnar em um outro mundo em condição menos favorável que a situação atual do planeta, e aí o mais dificultoso será o nosso processo de prova e expiação. Aproveitemos o momento. Para nós, ele é auspicioso. É um momento grandioso em nossas vidas que a gente não pode deixar para depois. Bruna, Carol. A próxima pergunta, eu acho que complementa muito o que nós conversamos, principalmente até aqui, né? Não sei se a Bruna tem alguma coisa a completar.
Não, na verdade eu só queria falar da utilidade, né? Que tudo tem uma utilidade e a gente serve à evolução, como a gente sempre vem falando. E o que você disse, Carol, de que Deus respeita as nossas dificuldades e sabe até onde a gente pode ir, é muito importante quando a gente olha para essas questões das provas, né? Como você falou, se você já quiser fazer a leitura, complementa muito mesmo. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como suceder a se buscar a vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Lembram quando nós estudamos que as nossas provas, a gente não define elas sozinho. Deus nos permite escolher para que sejamos responsáveis por nós mesmos, porque nós escolheremos para aquilo que nós acharmos que é melhor para nós. Mas Deus, através dos seus outros filhos, que são nossos dirigentes, nossos mentores, os espíritos superiores que acompanham a nossa vida, que tutelam a nossa vida, eles nos orientam, porque sabem mais que nós e dizem assim para nós, ó filho, essa prova não é boa para você, aquela é melhor. Esta situação, para este teu problema perante a lei de Deus, é melhor assim do que assado. Mas, às vezes, a gente é muito teimoso, como estudamos na nossa lição anterior. Aquele cara teimoso, aquele espírito teimoso que diz, não, mas eu quero porque eu sou forte e eu não vou sucumbir. Ou ele diz, não, eu quero esse mundo, eu quero viver a vida material, eu quero não ter responsabilidade, ficar na ociosidade, na inutilidade. E os espíritos vão dizer, meu filho, isso não é bom para você, você vai ficar estacionado. Veja bem, reavalie tudo isso. Mas, como nosso livre-arbítrio, essa lei divina, ela não é jamais ultrapassada. Ela jamais é nos negada, a não ser daquelas duas situações que nós vimos lá atrás, né, no espírito que ainda não tem condições de fazer sua escolha, ou aqueles que insistem em não reencarnar. Nessas condições, há o livre-arbítrio é cancelado momentaneamente e é imposta por Deus uma reencarnação para você. Fora dessa circunstância, eles vão permitir que você venha. Já que você insiste que venha nessa condição. E você vem. E passa por todas essas situações. Mas veja, essa decisão, essa situação que você vive, ela terá consequências. Você não retornará para o mundo espiritual e falou, agora eu fui lá, eu só me diverti, eu não fui útil, tive uma vida ociosa, agora eu vou continuar. Não. Isso terá consequências para você. E você retornar para o mundo espiritual e passará por aquelas dificuldades que nós já estudamos lá atrás. E aí, após você passar por aquelas dificuldades, se arrepender de ter vivido dessa forma, ser atendido e recomeçar agora uma nova situação, consciente de que essas duas formas não é bom para você, ou você aí pede uma nova prova. Você estuda, me desculpa, uma nova reencarnação. Você estuda, você trabalha, você pesquisa, você medita, você pede informação para os espíritos superiores, estuda com eles a melhor situação para você, e aí você agora já não tão teimoso e já não tão ocioso e inútil, retorna ao mundo espiritual para recomeçar sua vida do ponto que parou, mas agora com um objetivo, com uma proposta de vida positiva, de realizações para você mesmo, para que você continue em frente, que essa é a proposta de Deus para todos nós. Evolução sempre e permanente. Bruna, Carol.
E assim, então, a gente encerra esse assunto, né, a escolha das provas. Eu só queria lembrar, Bonerges, como você muito bem disse ainda agora, para a gente aproveitar o que a gente tem na nossa mão. E eu queria só lembrar uma coisa, porque é a nossa melhor oportunidade, vamos colocar assim. É a nossa melhor oportunidade de Verdade. crescermos, tá? Verdade. Então, para a gente aproveitar mesmo, a gente tem, às vezes, uma certa tendência a reclamar, né? A achar que tá ruim, a querer algo melhor, mas quando a gente começa a perceber que talvez aquele obstáculo, aquela pessoa difícil, aquilo que nos acontece é uma oportunidade de crescimento ou uma oportunidade de reparar algo, as coisas começam a ficar mais leves e a gente consegue enxergá-las de um outro ângulo, que é exatamente essa proposta aqui. E a gente só evolui desse jeito, quando a gente consegue aproveitar aquele obstáculo, aquela pessoa difícil, aquela dificuldade, enfim, tudo isso que parece que é muito difícil, mas é isso que faz a gente crescer, né? Então, a escolha das provas a gente encerra aqui. Agora nós vamos começar um outro assunto, que também nós vamos continuar semana que vem, não vai esgotar hoje, tá? Mas nós vamos falar como que são as relações no além-túmulo. Bonerges, quer falar alguma coisa? Como foi uma fase muito importante, né? Esperamos que aqueles que nos ouvem tenham conseguido entender aquilo que nós estamos falando a respeito desse assunto, da importância dele e do reflexo na nossa vida, no dia a dia, na nossa relação familiar. Nesse momento de Covid, né? Exatamente. Na nossa relação familiar, na relação com os vizinhos, no trabalho, com o governo federal, estadual e municipal, com a polícia, com o trânsito, com todas essas coisas que parece que estão contra nós em nossa vida, mas na realidade são propostas para a nossa educação. É isso aí, são nossos professores, né? Então, vamos seguindo. Pergunta 274. Eu chamaria de professores, mas vamos lá. Mas é mais ou menos isso. Atores que contribuem com o nosso desenvolvimento. Né? Vamos lá, 269. É 274 agora, por favor. Oh, Jesus, falei para você que era 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Bem jeitão, né? Vamos lá. O mais claro possível. Vamos lá, Bonerges. Vamos trazer 2 exemplos para essa hierarquia moral irresistível. O mundo cristão, todo ele, conhece a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um rabino muito arrogante, muito orgulhoso. Ele era incapaz de se curvar. Não era se dobrar, era só curvar, só fazer assim. Ele era incapaz de se curvar para quem quer que fosse. Ele talvez fosse capaz até de perder a própria vida, mas jamais se curvaria diante de alguém. De tanto orgulho. Ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Nessa atividade de perseguir os cristãos, ele resolve fazer uma viagem até Damasco para prender um certo cristão que vivia lá. Ao chegar perto de Damasco, aproximadamente a meio-dia, Jesus aparece para ele. Existem 2 narrativas sobre esse fato. Uma, que é que está no Atos dos Apóstolos,
que é conhecida de todo mundo, e uma que está no livro Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Essa segunda, ela é muito conhecida da comunidade espírita. E a da comunidade espírita, ela é um pouquinho mais detalhada do que no Atos dos Apóstolos. Quando Paulo vê aquela luz e ele cai do cavalo, alguns dizem que é cavalo, outros dizem que era camelo, porque para fazer uma viagem no deserto muito longo, teria que usar um camelo. Mas isso é secundário para nós agora. Ele cai profundamente emocionado por aquela energia com que ele é envolvido. Ô, Nerd, só um minutinho. Eu não estou conseguindo te ouvir, acho que a Bruna também não. Essa história, ela é linda e eu acho que a gente precisa contar ela de novo. Você pode só voltar a história, Bonerges? Volta um pouquinho, só que agora melhorou. Eu vou sair, não, agora melhorou. E vou voltar. Melhorou? Agora melhorou, Bonerges. Uhum. Melhorou, tá ótimo. Agora então, tá ótimo. Não se mexa. Você ouviu até onde? É só o começo da história do Paulo de Tarso, que você falou que era a segunda leitura, né, do livro Sim, do... a primeira leitura, ela está na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, e a segunda, ela está no livro Paulo psicografado por Chico e ditado por Emmanuel. Um pouco mais detalhada a do livro Paulo Estevão. Quando Jesus aparece para Paulo, no deserto, Paulo cai do transporte, ou seja, não se sabe se era um cavalo ou se era um camelo. Alguns dizem que era camelo, porque uma viagem longa resistiria a máximo cavalos. E ele cai, e ele é envolvido pela energia do Cristo. Ele se dobra e cai de joelhos. Cai de joelhos. Ele como rabino, ele não se dobraria para ninguém. A energia do Cristo, o amor com que Jesus o envolve, faz com que ele se dobre, com que ele caia de joelhos e comece a chorar. Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Jesus fala: eu sou Jesus. A partir desse instante, quando ele fala: eu sou Jesus, Paulo não questiona mais nada, não fala nada. Ele simplesmente diz assim: que queres que eu faça? Submissão total. Um homem totalmente orgulhoso, capaz de se dobrar a qualquer que seja, a qualquer força. Diante do amor de Jesus, diante da superioridade moral, diante da hierarquia moral de Jesus, ele se dobra, cai de joelhos e começa a chorar. E não questiona. Ele simplesmente diz: o que queres que eu faça? Submissão total. Sem questionamento. Este é um caso. O segundo caso é um caso que deve ser conhecido só pela comunidade espírita, porque está no livro Há 2000 anos, também psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. É a história de um certo momento da vida do espírito chamado Emmanuel, que naquela época, na época do Cristo, ele tinha o nome de Públio Lemus. Era um senador romano, também extremamente orgulhoso. Veja, não existe comparação entre Públio e Emmanuel. Emmanuel hoje para nós é um espírito de alta envergadura, que é um espírito que, para a comunidade espírita, ele fez toda a análise para nós do Evangelho de Jesus, fez excelentes publicações, excelentes interpretações, que hoje nós nos deliciamos lendo essas interpretações e nos edificando o nosso pensamento e nossos sentimentos de tão profundo que é a capacidade com que Emmanuel analisa os ensinamentos do Cristo. Mas naquela época, esse senador, Públio Lentulus, ele talvez só se curvasse para o imperador romano, que naquela época era Tibério. Públio tinha uma filha, e essa filha era doente, era doentada. E nada que os médicos romanos tivessem feito, todo
o conhecimento dos médicos romanos, conseguia eliminar essa doença. Ele, por sugestão de um amigo, vai para a Palestina na esperança que no ambiente da Palestina, um clima diferente, a filha se recuperasse. Quando ele chega na Palestina, é exatamente a época que Jesus está pregando. A esposa de Emmanuel, Lívia, que era um espírito evoluído, muito mais evoluído que Públio, fica sabendo de Jesus, e como ela era esposa de um senador, ela não podia se expor em público para não criar constrangimento para o marido pelo cargo que o marido exercia no Império Romano. Ela solicita a Públio que Públio vá ao encontro de Jesus para pedir a ele ajuda para a cura da filha. Depois de muita conversa, de muita argumentação, ele concorda com Lívia e vai ao encontro de Jesus numa noite. No encontro de Jesus, ele resolve sentar-se em um banco. Depois de um tempo, ele percebeu que veio uma brisa diferente e que ele não sabia de onde era aquela brisa, mas que vinha direcionada aquela brisa. E ele olha e vê um homem que vem andando na direção dele. Quando esse homem chega perto dele, ele vê que é Jesus, ele se prostra, ele cai de joelhos e chora. Veja, era um senador romano, na Palestina ele era representante de Tibério. A palavra dele na Palestina naquele momento era como se Tibério estivesse dando uma ordem, qualquer coisa que ele falasse era como se Tibério estivesse ordenando. Incapaz de se dobrar a quem quer que fosse, a não ser para o seu imperador, cai de joelhos diante de Jesus e chora. Esses dois exemplos que nós estamos dando é para dizer para nós como é que é essa ação irresistível daqueles que são moralmente superiores a nós. Nós, quando oramos, quando nos prostramos para orar, e que oramos com convicção, com humildade, pedindo a Deus que nos ajude, que nos ampare, que nos oriente, que nós estamos envolvidos por aquela energia, por aquele calor, por aquela suavidade, nós nos prostramos e choramos. Porque o poder moral que nos envolve e faz com que todo o nosso orgulho, todas as nossas pretensões, tudo aquilo que carregamos de menos adequado em nós, ceda para essa hierarquia moral e irresistível. Se alguém nunca sentiu isso em suas orações, ore com fervor. Dirija-se a Deus e peça a Ele ajuda. Peça a Ele que se oriente, que ajude a se tornar um ser melhor. E você receberá a ajuda de nosso Pai através de seus filhos. E quando você sentir essa energia, sentir aquele calor que te envolve, sentir-se que virá as lágrimas, você sabe que está diante de um poder moral irresistível. E é o Bruna, irresistível, Carol. Não nos coloca numa subjugação. Não. É o irresistível, bom, se assim a gente pode falar, mas é um irresistível gostoso, aquele calor no coração, né? E eu só queria lembrar, Boanerges, não sei se você falou, ou enfim, cortou, ou eu também não prestei atenção, mas era tão forte, foi tão forte o encontro de, então, Saulo, né, com Jesus, que ele ficou até cego, né? Ficou cego. Então assim, além do poder moral, a luz era tamanha, né? E aquilo tudo que aconteceu naquele deserto, que Saulo de Tarso ficou até cego. Né? Depois ele veio recuperar, já colocamos aí a dica de leitura do livro, tá? Mas eu acho que podemos seguir, porque vamos falar um pouquinho mais sobre essa hierarquia ainda, né? Vamos lá, Carol, você lê pra gente? Leio, Isso que eu ia falar, a gente vai... Vamos ver se a gente consegue fazer as duas ou só essa última, né? O poder e a consideração de
que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, como conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? Eu acho que a última tem que ser por último, porque essa é tão importante, né? Tão assim. Ó, vamos olhar a questão anterior, quando a gente falou da escolha da prova entre riqueza e pobreza. Nós verificamos as condições que a riqueza nos apresenta e as condições que a pobreza nos oferece. Mas, vejamos só, a posse, ela é uma questão material. Os títulos que eventualmente se tenha são condições materiais. Os postos de comando que se tenha, seja na administração pública, seja no ambiente privado, seja onde ele for, são todas questões do ambiente material, da vida material. Essas condições todas são interessantes para nós, desde que nós sabemos aproveitá-las. Nós podemos desenvolver valores morais, desenvolver muito a nossa inteligência nesse ambiente de posse de títulos, de posse de comando, na governança de um país, na governança de um estado ou de um município. Todas as coisas são interessantes para nós, desde que a gente aproveite elas para nos desenvolver, a nossa inteligência e os nossos valores morais. Mas, se ao contrário, nos apegarmos à posse, nos apegarmos aos títulos e aos postos de comando, só considerando que nós estamos no posto de comando e que nós tomamos as decisões e que elas devem ser cumpridas, nós estaremos simplesmente nos comprometendo e estaremos, assim, em relação ao mundo material espiritual, sendo os últimos, porque não estamos desenvolvendo nossa inteligência de forma afetiva, não estamos desenvolvendo nossos valores morais, nós não tratamos os nossos irmãos com delicadeza e com respeito, nós os humilhamos, pisamos e maltratamos. Que valor tem isso no mundo espiritual? Somente os valores morais que a gente construir, seja na riqueza, seja na pobreza, ou em outra condição qualquer, são esses valores que nós levamos para o mundo espiritual. Nós não levamos o dinheiro para o mundo espiritual. Nós não levamos os títulos para o mundo espiritual. Nós não levamos os postos de comando. Vamos fazer uma breve lembrança. Nós falamos muito de André Luiz. André Luiz foi um médico brasileiro muito famoso em sua época, era um médico muito competente, mas ele não levava uma vida espiritual. Quando ele desencarnou, ele não foi para um ambiente adequado, um ambiente de espíritos que tenham levado uma vida digna no planeta. Ele foi para um ambiente que nós vamos discutir daqui a frente, mais um pouquinho para frente. E só depois, após ser atendido, após ter tomado consciência da sua situação, é que ele começa a realizar um trabalho magnífico no mundo espiritual e traz para nós todas essas informações que enriqueceram por demais a doutrina espírita e nos permitiram saber como é que é a vida no mundo espiritual. Porque Kardec nos informou da existência da vida no mundo espiritual, nos informou de muitas coisas, mas na codificação não fala sobre a sociedade espiritual. Então, aí se cumpre as informações de Jesus quando ele diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, mas em relação ao mundo material. Aqueles que são os primeiros no mundo material, que têm a posse, que têm o título, que têm o poder, e que não souberam utilizar adequadamente, quando vão para o mundo espiritual, serão os últimos, porque não têm valor material espirituais para apresentar no mundo espiritual. Mas aqueles que foram humildes, que souberam se comportar, que construíram em si valores espirituais, quando vão para o mundo espiritual, têm o que apresentar.
têm valores para apresentar. Então, esses serão os primeiros. Bruna, Carol. Boanerges. Você acha que dá para fazer mais uma pergunta, que é a última de hoje? Vamos fazer, mesmo que a gente avance um pouquinho, senão Tá. vai ficar truncado em relação ao anterior. Já deu 1 hora, mas se a gente avançar um pouquinho, acho que não vai ter problema. Tá, então nós vamos avançar só mais um pouquinho. E esse tema que nós vamos começar com essa pergunta também vai continuar semana que vem. Ele vai fazer um link de semana que vem, né? Então, deixa eu já mostrar aqui, enquanto a gente vai falando. Aqui é um spoiler, vamos falar assim. Essa aqui é uma imagem do filme Nosso Lar, tá? Em que tem a colônia espiritual Nosso Lar retratada aí, Boanerges. Nós estamos apresentando ela porque Boanerges agora, né? A próxima pergunta vai tratar um pouco sobre essas colônias, né? Então vamos lá, Carol, você lê a próxima pergunta para gente? Uhum. Essa imagem, Bruna, dependendo se a pessoa estiver assistindo em celular, seria bacana a gente deixar ela com tela inteira. Uhum. E aí a gente pode ter aqui, né? A gente vai falar sobre cada coisa, mas aqui é o esclarecimento, a união divina, a elevação, a governadoria, o auxílio, a comunicação e a regeneração. Então, vamos à pergunta. 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Deixa eu voltar a frase. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, e os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Continuando, tem mais uma continuaçãozinha. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Muito bem. Com a codificação, nós ficamos sabendo que existia uma comunidade espiritual, a existência do mundo espiritual, mas nós não sabíamos exatamente como é que era que isso funcionava, né? A codificação diz que ela existe, mas havia, sim, uma certa dúvida de como é que era isso. Mas, com o nascimento de Chico entre nós, um grande médium, e que a comunidade espírita considera ele como o maior médium dos últimos tempos, e com o trabalho que André Luiz fez, trazendo para nós toda a informação da sociedade no mundo espiritual, de como é que funciona essa relação, tá certo? Nós descobrimos que existem lugares que são chamados de colônia espiritual. Nós podemos classificar, de uma comparação um pouco válida, dizer que uma colônia espiritual é como se fosse uma capital de um estado, uma grande cidade. Na realidade, eles chamam de colônia, mas para a gente ter uma comparação para a nossa situação no mundo material, vamos pensar que ela é uma grande cidade. Nessa cidade, as pessoas, os espíritos se reúnem em grupos familiares. Aqueles que formam um grupo familiar vivem em conjunto, vivem como família. E conhecendo outras famílias, têm amizade com outras famílias, se relacionam com essas famílias. Lógico que nesse ambiente vive aqueles que, após desencarnar, tomaram consciência de sua situação, se cometeram equívocos, se arrependeram, são atendidos e vão para essas cidades. Lá está toda uma gama de espíritos, desde os espíritos mais simples,
mas que, mesmo estando comprometidos com a palavra de Deus, estão arrependidos dos equívocos que cometeram, lá vão, reúnem-se em família, têm as relações de amizade com outras famílias, estudam, trabalham, pesquisam, meditam. Mas também tem os outros espíritos mais evoluídos na escala espírita, que são aqueles que administram a cidade. São aqueles que ensinam os espíritos menos evoluídos. São eles que nos auxiliam, que nos orientam, e tem aqueles que governam. Tem aqueles que planejam a cidade, então tem toda uma gama de espíritos, mais diversos níveis de conhecimento, como se fosse mesmo uma cidade terrestre, e tem alguém que governa. E tem alguém que governa, e tem que estar alguém abaixo do governador, daquele que governa, para transmitir as suas informações de governo, de comando, de orientação para toda a cidade, para toda a colônia, para toda a comunidade. Então, há toda uma hierarquia com tarefas bem definidas, com responsabilidades muito bem definidas. Tem pessoal da área de medicina, tem pessoal da área de engenharia, tem de química, tem biólogo, tem de tudo. De todas as atividades humanas que a gente imagina, existem espíritos praticando essas atividades, se preparando para reencarnar. E tem aquelas outras atividades que nós nem sequer sabemos, que estão no nível superior às nossas necessidades, que nós não sabemos. E lá tem um ministério chamado Ministério da União Divina, tá certo? Então, o Ministério da União Divina, ela faz coisas que nós não temos a menor noção do que eles fazem, tá certo? Então, lá se faz todo esse trabalho. Mas, e os outros? Onde é que estão os outros? Aqueles que cometeram seus esquivos no mundo material, ao desencarnar, não se arrependeram, continuaram na mesma situação, com o mesmo padrão de pensamento. Eles vão para um ambiente que os espíritos nos dizem que é chamado de umbral. Ali tem muita dor, muito choro, muita lamentação, muita tristeza. São nossos irmãos revoltosos que não querem aceitar essa orientação e vivem ali nesse ambiente. Além deles, tem uma região que é chamada de região das trevas. Nessa região das trevas estão aqueles nossos irmãos que adoram praticar o mal, que praticam o mal, que machucam, que planejam, que fazem conchavos, que fazem todo tipo de coisas que degradam o ser humano. Mas, no universo, não existe uma única criatura, qualquer que seja o seu estado evolutivo, que esteja desprovido da misericórdia divina e do seu auxílio. Então, esses nossos irmãos que estão nas colônias, eles se preparam, trabalham, estudam e aprendem como a lidar com esses espíritos que estão tanto no umbral como nas terras. E aí, o que é que eles fazem? Eles constroem, instituem postos de socorro no umbral, aonde espíritos que estão na colônia, preparados, estudados, em condições de conhecimento e valores morais adequados, vão viver por um tempo nesses postos de socorro para atender esses nossos irmãos que estão no umbral, ou mesmo que estejam nas trevas, quando se sentem arrependidos pela situação que vive, imediatamente o socorro divino, através desses nossos irmãos que fazem presente neles, eles são socorridos, levados para o posto de socorro, são tratados, são medicados, são alimentados, alimento espiritual, não é alimento material. Medicamento espiritual. Nós estamos falando aqui de mundo espiritual, pessoal. Nós não estamos falando aqui de mundo material. Então, quando falamos de alimento, é alimento espiritual. Quando falamos de tratamento médico, é tratamento espiritual. Certo? Depois que estiverem equilibrados, em condições adequadas, que se arrependerem realmente das coisas que falaram e fizeram, eles vão para a colônia. E lá na colônia, igual aos outros, começam a estudar, trabalhar,
pesquisar e continuar. É assim que funciona o mundo espiritual. Quem está no umbral e quem está na treva não vai sozinho para a colônia, não consegue. Mas aqueles que são superiores, que estão na colônia, podem descer até o umbral e podem descer até as trevas e resgatar aqueles que estiverem em condição de serem resgatados e que querem realinhar suas vidas à lei divina e continuar o seu processo de aprendizado. Isso, para nós, é um consolo imenso. Imaginemos cada um de nós que tenhamos cometido grandes equívocos aqui agora na nossa existência. Vamos para o lado de lá, levando conosco esse sentimento, esse pensamento, tenhamos a certeza que nós não vamos para o inferno. Uma hora ou outra, seremos socorridos por esses espíritos, nossos irmãos, que têm a alegria em nos atender, em nos socorrer e cumprir com as determinações de nosso Pai, para que a sua misericórdia, o seu amor e a sua justiça se faça presente em todo o universo, seja aonde for que seja. Bruna, Carol. E assim, tudo tem a sua utilidade, né? Como eu falei no começo, eu falei no meio, gostaria de reforçar agora, é como uma engrenagem, né? Esse universo, ele funciona dessa forma. Uns evoluem, na verdade, todos evoluem, uns já estão mais evoluídos, eles evoluem ajudando aqueles que estão menos evoluídos, e assim por diante. E nada está fora do lugar, não é, Carol? É isso aí. Né? Deus sabe de todas as coisas. Então, já aproveito e me despedir, né? E agradeço muito a oportunidade de estar com vocês hoje. Carol, antes de você se despedir, isso aí, os espíritos nos dizem que chama-se solidariedade universal. Muito bem. E assim, né? Sempre lembrando desse Deus maravilhoso, como a Carol trouxe, dessa solidariedade que a gente vira e mexe fala dela, né, Boanerges? Não tem como escapar, porque é assim que funciona. Eu também me despeço, agradeço a presença de todos e já passo a palavra para o Boanerges fazer a prece. Então, diante de todas essas circunstâncias em nossa vida, de todas essas possibilidades e todo esse conhecimento que a doutrina espírita expõe para nós, com a proposta de aliviar nossos corações e esclarecer as nossas mentes, nós agradecemos a nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas e de todos os seres, o Supremo Legislador Universal. Agradecemos também a Jesus, porque cumpriu com a sua promessa de que Ele um dia nos enviaria o Consolador prometido, e agora o Consolador está entre nós, nos dirigindo para a senda do bem, nos oferecendo oportunidades e soluções para a nossa vida, para que nós não cometemos os mesmos erros do passado. Sim, Pai, com o coração transbordando de alegria, e agora com esses novos conhecimentos que Tu nos concede, nós te pedimos que Tu nos oriente, para que sejamos capazes de inserir esses conhecimentos em nossas vidas, e que a cada instante, em qualquer pensamento, em qualquer ato, em qualquer palavra, nós possamos inserir essas informações e assim continuarmos caminhando alinhado com as tuas leis e com as tuas propostas para o nosso aperfeiçoamento. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja, até semana que vem. Até semana que vem.